Jeremias capítulo 23, verso 1 ao 4. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca dos pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. E eu mesmo recolherei o resto das minhas ovelhas de todas as terras para onde as tiver afugentado, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão, e se multiplicarão, e levantarei sobre elas pastores que as apacentem, e nunca mais temerão, nem se assombrarão, e nem uma delas faltará, diz o Senhor. Amém. Aqui nós já vemos o profeta Jeremias mostrando o que é a responsabilidade de um ministro, de um pastor, né? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo continue nos nossos corações, é o desejo que eu tenho. Se eu falar alguma coisa que possa magoar ou apertar você, não tome como maldade, né? Não tome como algo mal, procurando te ajudar, me ajudar. Então, o apóstolo Paulo disse, quem deseja o episcopado, o ministério, excelente coisa deseja, mas muitos não queiram ser mestres, sabendo que receberão mais duro juízo, né? Tem essa parte também. E aqui nós vemos a escritura do profeta Jeremias, ele fazendo este pronunciamento, nesta profecia, destes pastores que afugentam, assombram, dispersam as ovelhas. Não importa quando falamos as ovelhas, não importa se é uma ovelha que foi afugentada, que foi assombrada, não importa se é apenas uma, se são 100, se são 200, tem o mesmo valor, uma ovelha, um filho de Deus. Quando nós falamos em ovelha, é aquele que já teve a sua natureza mudada. A estatura de um varão perfeito, ela se encaixa ou necessitará se encaixar dentro da nossa vida, da vida do homem e da mulher. São as 7 naturezas do Cordeiro. Para quem não conhece, nós temos aquela pirâmide que é composta de fé, virtude, ciência, temperança, paciência, piedade, amor fraternal, e sobre isto então vem o Espírito Santo. Sem estas virtudes, o Espírito Santo dificilmente pode vir ali, né? Quase não pode. Então encontramos aqui que essas ovelhas, através do ensinamento destes pastores, do ministério destes homens, elas foram afugentadas para terras estranhas, terras difíceis de se viver, de se caminhar. E nós sabemos que estas terras estranhas são doutrinas. Um pastor, um ministro, ele guia o povo por sua doutrina. Mas nós, nesta manhã, queremos guiar vocês
pela doutrina da palavra de Deus, pela doutrina que o irmão Brana tem nos deixado e que nós sabemos que é a verdade, já está comprovado. Ele mesmo teve essa experiência quando ele foi ali na sexta dimensão, né? Teve a evidência do seu ministério. Ainda neste momento, nós gostaríamos de deixar isto bem vivo na nossa mente. Nós temos nos reunido aqui não simplesmente para fazer uma divisão. Nós temos nos reunido aqui porque a nossa intenção é ir para o céu. E aquele ensinamento que tínhamos até então não nos levaria ao céu. Não leva ninguém ao céu, a não ser a um monte de preceitos e doutrinas criadas por uma mente inteligente e que desvirtua a fé original ensinada pelo profeta irmão Brana. Então a nossa intenção aqui é irmos para o céu, é irmos para Deus, é voltarmos para Cristo, para Deus, é voltarmos para lá de onde um dia nós viemos, nós saímos. E eu creio que ninguém vem à igreja com a intenção de ir para o inferno. Se ninguém vem aqui com a intenção de ir para o inferno, então nós vamos procurar te ajudar nesta manhã a ir para o céu, a cumprir esta intenção, este propósito para o qual nós viemos aqui nesta manhã. Que Deus nos ajude a guiar você, a sermos guiados por esta terra abençoada de Deus. Nós encontramos aqui na Bíblia um relato de Balaão, profeta Balaão, um profeta verdadeiro, o profeta irmão Brana disse, um profeta verdadeiro, e que o seu ensinamento era errado. Difícil isso, né? Um profeta verdadeiro com um ensinamento errado. E eles tinham que vencer Israel de qualquer forma. Moabe, o rei dos Moabitas, Balaque, ele tinha que vencer a Israel de qualquer forma. E ele não conseguindo, através dos seus valentes soldados, dos seus grandes generais, os quais ele tinha, homens de estratégia e tudo, eles não conseguiram, os moabitas não conseguiram nunca nenhum êxito sobre Israel. Então, Balaque foi instruído a chamar Balaão para que aconselhasse os moabitas como agir. O povo de Moabe, como agir para então derrubar Israel, derrubar o povo de Deus. Eu creio que vocês conhecem a história, só estou repetindo. E então, Balaão imediatamente instruiu a Balaque a lançar um tropeço ao povo de Israel, usando o seu próprio povo, usando os próprios moabitas. Ele ensinou a Balaque que vestisse aquelas mulheres moabitas, o povo de Moabe, os moabitas, vocês sabem, elas são o resultado, os moabitas são o resultado de um incesto, né? A nação de Moabe nasceu exatamente
de uma relação sexual de Ló com uma de suas filhas. Então a coisa já começou mal, já começou ruim. Então deu origem àquela nação, os Moabitas. Então Balaão instruiu. Agora veja bem, um profeta verdadeiro ensinar uma coisa dessa, né? Instruir uma coisa dessa. Por isso que eu falo, você tem que examinar muito bem o que você ouve, o que você está ouvindo, o ministro que está falando para você, tem que ser muito bem analisado. E é vocês, são os irmãos, as pessoas que devem examinar o que esse indivíduo está ensinando, se é verdadeiro ou não. Ele pode estar te guiando para o inferno. E neste caso, Balaão então ensinou a Balaque a que instruísse aquelas mulheres a se vestirem com vestes provocantes. O Bombrana chega a dizer que se vestissem com roupas curtas, curtíssimas, mini saias, roupas provocantes. Em outras palavras, fizesse um carnaval, uma festa da carne, fizesse um carnaval. O carnaval teve origem por ali, né? E então aquilo aconteceu, aquela festa. E o profeta Bombrana diz que um homem de sangue vermelho, ele não pode com uma mulher. E o resultado daquele ensinamento de Balaão foi que 23 mil homens dos soldados de Israel caíram num só dia. 23 mil homens. Israel foi derrotado. Israel foi derrotado por causa da prostituição, através do ensino de Balaão. Então, o que eu quero dizer com isso é que para as nossas irmãs, isso eu creio que não é novidade para nenhum de nós, o cuidado que nós devemos ter, cuidado que nós devemos ter. Eu sei que isto pode ser uma cobrança, soar como uma cobrança da minha parte para convosco, ou de Deus para convosco, mas se eu não vos cobrar, se eu não vos pregar estas coisas, Deus vai cobrar de mim. Ele vai cobrar de mim. E eu não quero ser incluído neste grupo desses indivíduos, ministros, aqui, que afugentam, que assombram, que espantam as ovelhas de Deus para longe de Deus. Eu quero trazer vocês para mais perto de Deus, para termos esta comunhão com Deus, recebermos este novo nascimento através do Espírito que estava na célula de sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, e então crescermos na graça, no conhecimento, e voltarmos à nossa teofania, e a nossa teofania nos levar àquele corpo glorificado, aonde nós vamos encontrar com o Senhor nos ares. Então é para isto que nós estamos aqui. Então, se eu não vos ensinar e vos pregar estas coisas, eu também vou ser cobrado por Deus. E eu não quero ser encontrado em falta. Então nós vamos com a mensagem do profeta, que é a nossa mensagem intitulada Discernindo o Corpo do Senhor. Vamos ver se nós vamos entender direitinho o corpo do Senhor, né? Então, a mensagem Discernindo o Corpo do Senhor. Parágrafo 36. O profeta Bombrana pregou dizendo: discernindo o corpo do Senhor em nossas igrejas e entre os membros hoje, é uma vergonha também a maneira
que as mulheres estão portando, maneira que elas estão se comportando, elas estão querendo viver. Nossas igrejas, o profeta Irmão Brando está falando. É uma vergonha a maneira como elas estão se comportando. Muitas usam vestes imorais. Estes shorts são tão pecaminosos. Uma senhora me disse, e muitos me têm dito: Billy, você deveria deixar de falar sobre isso. Não, senhor, eu talvez tenha que pregar aos postes, porém estarei dizendo a verdade. Correto? Correto. Obrigado. Está mal e é pecado. E é pecado. Agora, o profeta Irmão Branham, ele também faz menção de que uma mulher insinuante, uma mulher mal vestida, uma mulher mostrando suas pernas, suas coxas na rua, ou em alguma casa, na igreja, ela pode mandar mais homens para o inferno do que todos os bares e botecos que tem na cidade. Uma mulher. Porque todo homem que bate o olho nela, ele está cometendo adultério com ela, está cometendo fornicação com ela. Então você já pensou naquele dia, você chegar lá diante de Deus e ele dizer: você cometeu isto, este homem cometeu isto com você, e você sem saber, eu nunca deitei com esse homem, nunca tive nenhuma relação com esse homem. E aí ele vai mostrar o filme, né? Quando você passou naquela rua, naquela calçada, naquela avenida, naquela casa, naquela igreja, com aquela roupa insinuante. E aquilo levou aquele homem a cometer um adultério, uma fornicação com você. É duro isso, né? É forte demais, mas é verdade. Então aí está o porquê o profeta Irmão Branham, ele não foi um legalista de chegar e dizer: o tamanho da sua saia, irmã, tem que ser tal tamanho. Ele não diz isso, não encontrei ainda na mensagem. A manga da sua blusa tem que ser tal tamanho. Não, ele até cita igrejas que faziam isso, que nem os nazarenos, igrejas da santidade, faziam isso. Mas quando ele foi interrogado, ele disse: o Espírito Santo, irmã, te dirá o tamanho que você deve usar, o comprimento da tua saia, o comprimento das mangas. O Espírito Santo te dirá o comprimento, a medida que você deve usar. Deve ser uma medida que você não deixe escapar esta provocação. Lembra-se que num dia só, 23 mil homens que estavam prontos para a guerra, para a luta, para o combate, para sangue derramado, vencer uma batalha. E quando eles viram aquelas mulheres mal vestidas, eles caíram. 23 mil homens. Israel foi derrotado, né? Mas vamos um tanto mais aqui para nós não sairmos do assunto. Houve uma senhora que me disse: eu não uso shorts, uso calças esportes. E eu disse: isso é pior. Isso é pior. A Bíblia diz que é uma abominação diante de Deus que uma mulher use traje de homem. Deuteronômio 22, verso 5. Isso é Bíblia. Então, a Bíblia considera como abominação uma mulher que usa roupa de homem. É a verdade. Então, a desculpa é que elas não fazem mais roupas além daquelas, quer dizer, não confeccionam saias
decentes, para cristãs, para verdadeiras damas. Essa é a desculpa que elas deram para o Mombrana naqueles dias. A América, né? Deram para o Mombrana naqueles dias. Mas hoje é os nossos dias, né? E nós hoje podemos ter as mesmas desculpas aqui também. E então esta mulher disse isso para o Mombrana: eles não fabricam, irmão Brana, roupa suficiente para as damas, então por isso eu tenho que vestir dessa forma. O profeta disse: porém, ainda fazem máquinas de costura e vendem pano, tecido, para você fabricar estas roupas, né? Roupas decentes. Uma mulher que se veste desta maneira será culpada de adultério no dia do juízo. Vocês estão entendendo o aperto aonde entra o ministro, o pregador? Já pensou você comparecer diante do juízo? Mas o indivíduo que estava lá para nos ensinar, ele nunca ensinou isso para nós. Nunca nos mostrou isso daí. Não foi o que aquela professora de escola dominical disse quando ela estava morrendo? E o pastor chegou ali para fazer a extrema unção e a morte se aproximando dela. Mombrana conta isto. Ela era professora de uma escola dominical, escola adventista. E a morte se aproximando dela, e ela sabendo que estava sendo levada para o inferno. Ela estava vendo logo ali a quinta dimensão. E o pastor chegou ali para ungí-la com a extrema unção naquele momento da sua partida, da sua morte, e ela encarou ele e disse: seu mentiroso, seu falso, né? Você nunca me ensinou a verdade, você nunca me ensinou como me livrar do inferno, e agora não tem mais chance, eu estou indo para este lugar terrível, estou sendo levada por causa do seu ensinamento. Então, aí está aonde entra o aperto para o ministro. Se ele não ensina estas coisas, vai ser cobrado, vai ser exigido também. Principalmente, por isso, muitos não queiram ser mestres. Vamos um pouco mais com a mensagem. Uma mulher que se veste dessa maneira provocante, mostrando suas pernas, suas coxas, essas vestes cavadas aqui na frente, mostrando parte dos seus seios. Vocês sabem o que é uma mulher provocante. As irmãs sabem muito bem o que é isso. Então, elas serão culpadas de adultério no dia do juízo. Você pode ser tão pura como um lírio para com o seu noivo, para com o seu esposo. Você é honesta com o seu esposo. Porém, Jesus disse: qualquer que olhar para uma mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela. Então, o que é que a irmã deve fazer para não ser culpada disto? É não vestir essa roupa, é se limpar desta roupa, é se livrar destas roupas provocantes, né? Isto nós vamos começar, o hino que o irmão falou, é expor o sinal, né? Manifesta em mim o teu sinal, exponha o sinal, irmão, exponha o sinal, irmã. Vamos caminhar um pouquinho mais, vamos ver o que Deus tem para nós nisto aqui. Porém, Jesus disse: qualquer que olhar numa mulher para cobiçá-la, já adulterou com ela. Então, você sabendo que o homem mundano vai te cobiçar, então por que você sai desse jeito? Por que você vai para a rua desse jeito? Por que você vai lá naquela casa se assentar daquele jeito? Não faça isso. Assim sendo, talvez você não tenha nada mal cometido, nada contra o seu noivo, contra o seu marido. Porém, quando você se veste dessa maneira, está se apresentando aos homens, e ele terá que dar conta por haver cometido adultério, e você é culpada. E a igreja o está permitindo. Quando fala a igreja, é o ministro, é quem traz o ensinamento.
Ele não te ensina essas coisas, e a igreja está permitindo, sem discernir o corpo do Senhor. Que lástima, que lástima. Então, você já pensou? Eu sendo parte do corpo do Senhor e tendo este tipo de ato, de atitude na minha vida, que está fazendo com que um mundano cometa adultério comigo? Já pensou isso? E eu estou falando isso do lado do homem, do lado da mulher, mas do lado do homem também tem um perigo muito grande. É um perigo muito grande. Tem homem que ele quer ser o bom, principalmente quando ele chega no meio das irmãs. Ele quer ser o de destaque, ele quer que todo mundo veja ele ali, fala demais, ele quer aparecer, tirando foto de irmãs. Tem esse tipo de camarada também. Nós aqui estamos tranquilos ainda, graças a Deus. Mas quando o grupo aumenta um pouquinho, começa a aparecer essas coisas. Então isso aqui já é para nós fazermos este fundamento, para quando essas coisas aparecer, nós já dá um jeito de vacinar, de eliminar essas coisas no nosso meio. Então quando aparecer esse tipo de indivíduo no nosso meio, as irmãs mesmo já tem que... O que é que o senhor está fazendo aqui, irmão? Seu lugar é lá com os irmãos, faz favor, educadamente, fala isso, pode falar, uma irmã pode falar. Uma Brana chega a dizer que se ele se atrever muito com você, você pode dar até um chega para lá, camarada desaforado, né? Tem uns camaradas que eles chegam nas irmãs e vai tocando, passa a mão, um ombro, assim, uns demônios aí que são terríveis. Mas vamos voltar ao assunto. Então você será culpada naquele dia. E a igreja permitindo isso, os ministros não pregam estas coisas. Isso é uma lástima. Aí vem ainda, o profeta continua falando. E elas seguem. Talvez as irmãs possam pensar, por que o Mombrana pega tanto no pé das irmãs, das mulheres? Você sabe que lá no Jardim do Éden, por onde tudo começou, você sabe quando caiu 23 mil homens num dia só, por onde tudo começou. Então, é por isso que o profeta vem, isso não é uma implicação, isso é um cuidado do profeta para conosco, isso é um zelo de Deus para conosco. Se a nossa intenção é ir para o céu. Então ele diz, e elas seguem, cortando o cabelo. A Bíblia diz que se uma mulher cortar o cabelo, seu esposo tem o direito de dar-lhe o divórcio, porque ela lhe tem sido infiel. E ele diz que ela desonra a sua cabeça, que é o homem, é o marido. Não é assim? E o homem é a cabeça da mulher. Eu sei que é forte estes ensinamentos, mas é que nós ficamos um bom tempo aqui, durante esses dias que estamos juntos aí, falando da parte doce, a parte agradável do livrinho. Então agora nós precisamos também experimentar esta parte amarga. O cordeiro, quando era oferecido lá, a família fazia aquele sacrifício, eles tinham que comer tudo do cordeiro, tudo tinha que ser preparado, limpo, organizado, preparado para eles comerem tudo, não podia sobrar nada do cordeiro, até os intestinos, a frissura, tudo tinha que ser comido pela família. Aquilo era a forma como Deus podia aceitar o sacrifício. Então, a parte amarga também faz parte deste sacrifício. Nós somos oferecidos diariamente como um sacrifício vivo a Deus, porque é isso que Ele quer agora. A época daquele cordeirinho animal sendo oferecido passou, ficou lá atrás. Agora nós temos um sacrifício vivo, que é o nosso próprio corpo, é a nossa própria vida sendo oferecida a Deus. Eu não vou ser cansativo, nós vamos
daqui a pouco caminhar já para esta outra parte. Na mensagem, a era da igreja de Tiatira, eu só vou entrar um pouquinho nisso, para que vocês vejam como que isso vem de longe, né? Isso vem trabalhando, estes espíritos. Então, cabe a você, irmã, irmão, ter uma postura, entendeu? Um desenvolvimento na sua alma, para você ser ágil, ser veraz, ser forte e combater estes demônios, porque isso não é o Espírito de Deus que faz esse tipo de coisa. Não é o Espírito de Deus. São demônios que vêm trabalhando de muito tempo. Então nós vamos entrar um pouquinho aqui. Mensagem à era de Tiatira, parágrafo 6. Ora, não se tenciona que uma mulher tenha uma vontade férrea. Ela é, segundo a Santa Escritura, para ser submissa ao homem. Este é o mandamento para ela. Uma mulher que, em verdade, seja feminina, toda feminina, né? Ela não tenha aquelas atitudes de vez em quando masculinas, né? Aquilo é ruim, né? Então, que ela seja toda feminina, o irmão Branham diz. Terá essa atitude. Não será um capacho. Veja bem, não será um capacho. Capacho é onde se pisa em cima, né? Um tapete. Porém, a irmã, ela desejará estar sob autoridade e não governar sobre o varão. Tem uma coisa aqui, eu só queria destacar isso aqui. Tem irmãs que elas são mais inteligentes do que o próprio marido. Tem irmãs que elas são mais inteligentes do que nós. Inteligente mesmo, inteligente no bom sentido, estou falando. E essas irmãs, quando elas têm essa direção de Deus nas suas vidas, mesmo elas sendo inteligentes, elas sabem fazer a coisa tão bem feita, que mesmo o homem não sendo inteligente, ela faz aquele ensaio todo, ela sendo mais inteligente, e ela deixa aquele homem sempre de cabeça erguida, como ele sendo o cabeça dela, entendeu? A mulher inteligente, diz que a mulher sábia edifica a sua casa. Essa é a sabedoria que Deus dá, não é isso? A tola destrói, porque ela vai, ela quer confrontar com o homem. E louco é o homem que vai enfrentar uma mulher. Ele não pode fazer isso. Então, a tola destrói. É isso aí. Essas coisinhas nós vamos recebendo aos poucos. Vai ter muita coisa para nós falarmos em mais cultos, né? Mas vamos lá um pouquinho mais aqui, aonde ele diz: então, ela é toda feminina, terá essa atitude, não será um capacho, porque nenhum homem que em verdade seja um varão, fará dela um capacho. Um verdadeiro homem. Quando você vê um homem pisando numa mulher, se é na igreja, é bom até manter distância daquela casa, daquele lar, sabia? Que aquele camarada, ele não é um bom homem, ele não dá para confiar. Não dá para confiar, ele é perigoso. Então, porque nenhum homem que em verdade seja um varão de verdade, fará dela um capacho. Porém, ela desejará estar sob a autoridade e não governar sobre ele.
porque ele é a cabeça da casa. Vocês entenderam o que eu quis dizer, né? A mulher ser mais inteligente, no caso? Então ela desenvolve, ela trabalha com a sua inteligência em todos os sentidos, mas ela volta lá e diz, isso aqui, ó, é nisso aqui que nós precisamos, entendeu? Estar juntos, né? Porque ela sabe que ela tem um cabeça. Isso não é ser machista. Muitos pregadores, mas Deus é machista. É nada, rapaz, Deus não é arrogante, Deus não é bruto, Deus não é estúpido. Eu vi um pregador que pregava para nós há pouco tempo aí, ele falando que Deus é machista. Não é, Deus não é machista. Deus tem uma forma de tratar as coisas sem rebentar ninguém, sem matar ninguém. Vamos ver. O profeta Irmão Brana, ainda na mensagem à era de Tiatira, parágrafo 6. O varão, porém ela desejará estar sob a autoridade e não governar sobre o varão, porque ele é a cabeça da casa. Se ela quebra essa imagem que Deus tem feito dela, ela se perverte. Ela acabou de se perverter quando ela quebra essa regra que Deus estabeleceu. Qualquer homem que permite que a mulher tome autoridade sobre ele, também romperá essa imagem, tornando-se um pervertido. Por isso é que uma mulher não deve usar traje masculino, nem tampouco deve cortar o seu cabelo. Ela não deve nunca usar vestes que pertençam ao homem, nem deve cortar o cabelo. Quando ela o faz, ela está intrometendo-se no domínio do homem. Está tomando autoridade e está se pervertendo. E quando uma mulher invade o púlpito, que lhe não é ordenado fazer, então mostra de que espírito é. Sendo uma mulher dominante, ela é anticristo, antibíblia, e a semente da Igreja Católica está nela. Ainda que ela negue isto veementemente, porém, quando chegamos à palavra, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Isso é. Amém. Então, isso, irmãos, aqui, por isso que eu disse a vocês que isso vem de longe. Vem de longe. Então, são demônios, espíritos, que vêm desde o ensinamento da Igreja Romana, Igreja Católica Romana, e isso já estava antes deles lá, veio através deles, e isso tem chegado até aqui os nossos dias. Então são espíritos, são demônios, e você não está aqui para ser usado por demônio, você está aqui para ser usado pelo Espírito Santo. É para isso que nós viemos à casa de Deus. Agora nós vamos com a mensagem Deus sendo mal entendido. Eu vou me apressar para poder nós completarmos este pensamento. Deus sendo mal entendido, parágrafo 66. Então você deve lembrar que muitas vezes os pastores não mencionam estas coisas e as pessoas automaticamente seguem em frente. Pensam que estão certos, porque o pastor não mostra essas coisas. O pastor fica preocupado só em falar de trovões, dos selos, e do novo nome, e de coisas que ainda vão acontecer, e que nós temos que esperar chegar elas a acontecer. Não adianta, não é porque aparece um pastorzinho qualquer aí, dizendo que ele sabe o que é isso, que ele sabe o que é aquilo, que ele sabe o que são os trovões, que isto é a verdade. Se o Mombrana disse que se alguém diz que sabe o que são os trovões, e aquilo não se encaixa com o restante da Bíblia, com o restante da mensagem, isso está errado. Essa revelação está errada, esse ensinamento está errado. Então, veja bem. Então você deve lembrar que muitas vezes os pastores não mencionam estas coisas e as pessoas automaticamente seguem em frente. Pensam que estão certos
mas o pastor deve realmente remover aquilo, remover estes espíritos, através da pregação, através do ensinamento, e não uma irmã da igreja, aquelas irmãs que sempre tem, aquelas irmãs que estão moralmente de pé, usando suas roupas limpas, elas devem ser o exemplo da delicadeza e maternidade, né? Ser maternal, e esta é a maneira de uma irmã. E eu acho que qualquer mulher que é maternal, pia, isto é, consagrada a Deus, e eu acho que qualquer mulher que é maternal, pia, e age como uma irmã deve ir, que age como uma irmã, deve ir até tal pessoa e com doçura, saber o momento, a forma de como falar. As irmãs sabem, elas têm mais aproximação entre elas, mais facilidade para conversarem, não de uma forma leviana, mas de uma forma dócil, uma forma do Espírito Santo. Ele diz aqui, e uma irmã deve ir até tal pessoa e com a doçura do Espírito, o Espírito com E maiúsculo, e com a doçura do Espírito, apenas se assentar e falar com a moça. E se ela é de Deus, o Espírito Santo compreenderá estas coisas. Ela entenderá. A irmã pode chegar, uma irmã, que tenha exemplo, ela pode chegar e dizer: irmã, essa roupa que a irmã está vestindo não fica bem para a irmã. A irmã tem uma aparência cristã, tem um ensinamento cristão. O profeta irmão Branham, ele ensina que nós devemos mudar nosso comportamento, nossa maneira, às vezes, de falar com as pessoas, às vezes a nossa maneira de nos assentarmos, a nossa maneira de vestir, nossa maneira de vestir. O Espírito Santo compreenderá estas coisas e ela se corrigirá. Mas quando você lhe condena, você chega ali condenando, mas quando você lhe condena, rapidamente e a faz se afastar. Você pode estragar aquela jovem recém-nascida na fé. Vem? Então, eu não condenaria aquela pessoa. Então, eu não condenaria aquela pessoa. Então, aí está a razão, porque muitas vezes uma irmã não pode simplesmente, de qualquer forma, precisa orar primeiro, pedir a Deus uma direção, de qualquer forma chegar lá e tentar corrigir uma outra irmã. Não é corrigir, é orientar, orientar, porque muitas vezes você pode afastá-la de uma vez por todas da igreja, e ela se aborrecerá. Tem que ser como a irmã Nelly, A irmã Nelly, o irmão Branham conta uma história da irmã Nelly. A irmã Nelly é uma moça que viveu uma vida dissoluta lá fora, na bebida, vivia uma vida no mundo, mas ela era muito amiga da irmã Hope, Eu não me lembro agora se era da irmã Hope ou da irmã Meda, mas eu acho que foi da Hope. Era da Meda? Acho que foi. Depois a gente vamos lembrar isso, mas os irmãos sabem o assunto que eu estou falando. E ela era muito amiga da esposa do irmão Branham. E ela vinha, de vez em quando ela vinha no culto, aparecia no culto, e chorava ali, ouvindo a pregação. Aí ela chegava lá para o irmão Branham e dizia assim: Billy, ela tinha muita liberdade, eles eram
muito familiar ali. Eu tenho tanta vontade de ser como a irmã fulana, vestir como a irmã fulana, né? Me comportar como a irmã fulana, né? Como a sua esposa, como a irmã Medo, era a irmã Roupa, não me lembro agora. Tem tanto desejo. Então, isso tem que estar em nós. É em nós que tem que estar esse desejo, entendeu? E não naquela pessoa o desejo de ir corrigir, de ir exortar. Não. É por isso que nós estamos tendo esse tempo de ensinamento aqui, com a palavra, para que isso não chegue a esse ponto. Então vamos um pouquinho mais. Tenha paciência comigo, hoje você talvez atrase um pouquinho o macarrão, mas deixa eu completar esse pensamento que vai ser bom para nós. Talvez não seja no momento, mas vai ser. Então ele disse, a mensagem que eu estava lendo era Deus sendo mal entendido, né? Agora nós vamos ler a mensagem Ele cuida. E você? Parágrafo 53. Então ele disse: Satanás é muito sutil. Então vamos aprender mais esta. Satanás é muito sutil e vocês sabem. Vem e ele faz isto tão fácil, tão sutil, só um pouquinho ali e deixa aquilo. O diabo é assim, ele é sujo, ele vai lá e te facilita alguma coisa rapidamente e depois ele não está nem aí as consequências que você vai sofrer. O diabo trabalha dessa forma. E ele faz isto tão fácil e tão sutil, só um pouquinho ali e deixa aquilo. Ele tem tempo suficiente. Então ele simplesmente corre um pouquinho aqui e um pouquinho aqui, e a primeira coisa que você sabe, as pessoas simplesmente movendo para isto gradualmente. O que teria acontecido com uma mulher bem atrás, quando eu era um menino de 16 anos de idade, se ela saísse andando pela rua como ela o faz hoje, nessa forma de striptease? O Brando está fazendo uma pergunta: o que aconteceria com uma mulher quando ele tinha 16 anos? Isto é, há 30 e poucos anos atrás, no tempo dele, né? E você também coloca isso para você e para nós. O que aconteceria se nós víssemos uma mulher andando na rua? Vamos nos transportar lá para aqueles dias do profeta irmão Brando, 1930, 1940. Aí você vai dizer: mas isso era muito antiquado. Então a Bíblia é antiquada, né? Então a Bíblia é antiquada. Então ele diz: o que teria acontecido com uma mulher bem atrás, quando eu era um menino de 16 anos de idade, se ela saísse andando pela rua como ela o faz hoje, nesta forma de striptease? Essas roupas curtas, essas saias curtas, esses shorts, essas calças esportes, mostrando a forma do seu corpo, né? Ora, eles a colocariam na cadeia. Eles a colocariam na cadeia. Deus abençoe, Samuel. Eles a colocariam na cadeia, se eles vissem tal coisa acontecendo. Bem, se isto era errado então, é errado agora. Vem, mas vê você, Satanás simplesmente começou a cortar as saias. Eu estou vendo esse quadro lá com os moabitas, entendeu? Balaão, olha, não foi fácil, hein? Que coisa, que coisa. Ele começou a encurtar as saias, cortando as saias, e encurtá-las. E acontecerá que alguém desenhará um biquíni, a coisa começa a ficar mais difícil. Ou seja, o que for que vocês chamam aquela coisa, e uma folha de figo, vocês recordem, isto é certo, isto irá exatamente de volta.
Lembra da folha de figo que Adão e Eva prepararam para se cobrirem depois do ato que eles tiveram no Jardim do Éden? Foi uma folha de figo. Então isso volta de esse biquíni que hoje é usado aí pelas mulheres do mundo, lá nas praias e em muitos lugares que nem praia é. E isso aponta para aquilo lá. É pecado mesmo, entendeu? Não adianta nós querer arrumar a situação, não. Foi pecado lá no princípio, e isso que é feito hoje nas praias, nessas cadeias, é para levar o homem a pecar. É o diabo trabalhando também nessa área, nesse ângulo, entendeu? Para levar homens a cometer adultério. O diabo quer que você entre nesse adultério, o diabo quer que você caia. Foi assim que ele trabalhou com a nação de Moabe, para vencer Israel. Vamos mais um pouquinho, vamos lá. Ora, se acontecesse isso naqueles dias, eles a colocariam na cadeia. Eu me lembro até hoje, quando uma tia minha, eu não sou tão velho, né? Mas eu me lembro quando uma tia minha chegou, eu devia ter mais ou menos, acho que uns 4 anos, 4, 5 anos de idade, mas eu me lembro muito bem, o velho meu avô, ele nunca foi em igreja nenhuma, mas ele lia a Bíblia, ele gostava da Bíblia. E aí, ele sempre se hospedava mais tempo, era lá em casa, né, na nossa casa lá. E um dia, uma das filhas, né, veio visitar ele. Isso eu acho que foi pelo ano de 74, 70, por aí, nesse tempo aí. E quando ela chegou, e ele bateu o olho nela de cima embaixo assim, e ela falou: benção, pai. Ela disse: não, você não é minha filha. Ela estava vestida com uma calça comprida. Ele nunca tinha visto uma filha dele vestida de calça comprida. E ele disse: você não é minha filha. E a partir de hoje você não me considera como seu pai. E não a abençoou. E ela morreu muito tempo depois. E ele nunca mais viu ela e nem ela viu ele. E era aquela coisa rude, bruta, mas tinha uma coisa correta naquilo. Era o desejo de fazer a coisa correta. Mas nós não tinha profeta. Ele não tinha profeta. Precisava de um profeta para vir aqui ensinar que o Espírito Santo é dócil. O Espírito Santo dá meia volta, o Espírito Santo se arrepende. Eles não tinham esse tipo de ensinamento. Só estou falando isso porque lembrei disto agora, falando disto, que uma mulher com roupa de homem, ele, um homem que nunca foi à igreja, mas ele só lia a Bíblia, ele não aceitou aquilo, ele não permitiu aquilo na sua moral, no seu caráter. Então ele diz aqui, vamos um pouquinho mais. Ora, eles a colocariam na cadeia. Bem, se isto era errado, então é errado agora. Mas você sabe, Satanás começou com isto. E isto tem chegado a eles desenharem, formarem apenas um biquíni. E isto volta exatamente ao que foi que Adão e Eva fizeram lá. Uma folha de figo apenas, para cobrir. Foi necessário, aí vamos para a mensagem de crueldade do pecado. Não estou com ela aqui, mas o Brana fala. Foi necessário Deus chegar e procurar por Adão, e ele sabia, claro, onde Adão estava, mas ele procurou por Adão, e Deus então diz: por que te escondeste da minha face? Porque nós estávamos nus, que nós vimos que estava sem roupa, mas antes era tudo normal, tinha um véu de santidade que os vestia, eles não tinham conhecimento disso, é o conhecimento do bem e do mal, que abriu o entendimento para isso. Então nós nos escondemos. Então Deus vai
e mata um cordeiro, tira a pele daquele cordeiro, né? Deus já matou o cordeiro como um animal de sacrifício, para oferecer sacrifício pelo pecado de Adão e Eva, e a pele daquele cordeiro ele enrolou em volta deles, para que eles cobrissem a sua vergonha, a sua nudez. E então os expulsou do jardim do Éden. Agora você vai ter filhos com dores. Agora você vai viver do suor do seu rosto. Você vai ter que trabalhar, Adão. A partir de agora você vai ter que experimentar o que é isso, né? O pecado te levou a isso. E o profeta irmão Branham diz, faz uma ilustração, diz: eu posso ver aquele sangue escorrendo daquela pele do animal, aquilo batendo em suas pernas, e aquele sangue escorrendo, para que Adão e Eva lembrassem, sentissem que um animal inocente teve que morrer para deixar a consciência deles mais tranquila. Então, de ano em ano, era oferecido aquele animal para que então o homem pudesse viver um pouco mais. Vamos lá. Mensagem, o sinal. Eu creio que cada irmão, cada irmã, nós devemos ler os selos, sim. Devemos ler todas as mensagens de irmão Branham, sim. Precisamos, necessitamos. É uma necessidade da nossa alma, do nosso espírito. Mas a mensagem, o sinal, o próprio profeta irmão Branham chega a dizer, foi a mensagem mais sobressaliente do meu ministério. A mensagem, o sinal. Então você coloca lá a gravação da mensagem, o sinal, o profeta falando, pega a mensagem, o sinal também na internet, você pode digitar lá, aparece lá em PDF. E vamos praticar esta mensagem, o sinal. E o profeta irmão Branham começa aqui no parágrafo 361, falando assim: ele está clamando. Quem está clamando? O sangue. Você sabia que o sangue fala? Amém. É isso aí, irmão. O sangue fala. A alma está no sangue. A nossa teofania está no sangue. Não foi assim que nós aprendemos com o irmão Branham? Em Gênesis 4:10, Deus disse que o sangue de Abel clama por toda a terra até hoje. Até hoje. Sangue de Abel. É a teofania. É a alma. Então, vamos aprender essas partes importantes também. Então, o sangue fala. Agora você imagina. Ele está clamando, o sangue. Ele está clamando. E se nós somos deste sangue, se nós somos deste mesmo Espírito que estava neste sangue, como é que está a nossa alma? Tem que estar clamando também. Tem que haver um clamor, um desespero. Nós não estamos aqui, irmãos, com todo respeito a cada um de nós, desde o mais novo ao mais maduro, entendeu? Nós não estamos aqui para perder tempo. Nós não estamos aqui para formar uma igreja. Não, nós estamos aqui porque nossa intenção é ir para o céu. Então nós temos que ter essa religação com o céu de volta. E essa religação só é feita através do sangue. Através do sangue. Então vamos entrar um pouco neste sangue. Vamos entrar. Vamos mergulhar nisso. Ele está clamando o sangue. Veja você. Eu estou lendo mensagem, o sinal, parágrafo 361 em diante. O sangue de Jesus Cristo clama, mas há perdão nele, se você simplesmente o aceitar. Queria que pudesse ficar nisso um pouquinho. Veja, o sangue
fala melhor. O sangue fala melhor com a tua alma, irmã. Fala melhor com a tua alma, irmão. O sangue falou melhor com o ladrão ao lado de Jesus naquele dia no Calvário. Nem batizado foi, mas hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O sangue falou mais alto. Era um ladrão, era um homem todo contaminado. O sangue fala melhor. Isso poderia ser o tema desta mensagem, né? O sangue fala melhor. Creia, irmão. Creia, irmã, creia para a sua segurança. Então, aplique. Veja, vocês sabem de como era feito lá no Egito, para expor o sinal. Vamos voltar lá novamente. O sangue era o sinal. Então, a morte vinha para matar todo o primogênito. Era a praga que vinha ali. Então, aquela praga ia matar todo o primogênito, exceto a casa aonde estivesse o sinal de sangue. Ele ia lá, matava o cordeiro e passava sangue no umbral da porta, né? Aquele hisope, aquele pincel, o sangue, e deixava lá a marca de sangue. Então, quando o anjo da morte chegava, ele via aquela marca de sangue, ele fugia. Vamos para o próximo, vai descendo a serra aí, vai, entendeu? Sai daqui. Então ele continuava matando para lá, mas aonde tinha o sinal de sangue, ele não podia fazer nada. Creia então para a sua segurança. Então aplique este sinal. Aplique o sangue. Vamos aplicar o sangue nesta manhã? Vamos fazer isso? Então vamos lá. Vamos um pouquinho. O profeta vai nos levando a isso, né? O Espírito de Deus, eu creio que o Espírito de Deus que estava no profeta irmão Branham está em sua mensagem, mas é através das nossas carnes. Ele não tem como estar no papel, não, senhor. Ele tem que estar vivo hoje na mensagem, mas é através de nós. É através de mim, de você, irmã, é de você que está desejando mais de Deus. É através de homens e mulheres. Assim como o diabo também usa homens e mulheres, mas a mensagem de Deus, ela também usa homens e mulheres. E creia para a sua segurança. Então aplique isto. Veja, creia para você. Aqui está a razão pela qual você vai querer crer. Veja, você deseja sua própria segurança. Você crê para a sua própria segurança. É para a proteção da sua casa, da sua família, da sua alma. É para esta segurança que você crê. Você crê para a sua própria segurança. E então, aplique o sinal para a família inteira. Aplique o sinal para a sua família. Ah, mas minha família não tem, é difícil. Faz o que o profeta está dizendo. Faz o que o profeta está falando. Vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais com o profeta. E ele disse assim: aplique o sinal para a família inteira. Vê? Você diz: como posso fazer isso? Requeira-os. Se ele operou em você, também, então, você é uma parte da palavra. Você e a palavra se tornam um. Amém? Veja, ele serve para ambos. Ele serve para você e para a sua família. Quer ver? Vamos lá. Ele operou em você, então você e a palavra se tornam um. Amém? Veja, ele serve para ambos. Você e a palavra são um. Logo, aplique-o aos seus filhos, aplique-o aos seus entes queridos, como fez Raabe. Ela aplicou o sinal ao seu pai, ela aplicou o sinal à sua mãe, ela aplicou o sinal aos seus irmãos e irmãs, e os colocou todos para dentro.
Por isso o profeta diz que Raabe é o tipo do crente verdadeiro hoje. Raabe é o tipo do crente verdadeiro hoje. Então ela colocou todos para dentro. Então ele continua, vamos lá. Aplique o sinal e diga: Senhor, vou em busca do meu filho, vou em busca da minha filha. Em oração, Em oração, sempre rogando a Deus, e através da sua vida, das suas atitudes, eles estão vendo que algo mais você tem de Deus, e aquilo vai ser aplicado. Talvez você nem veja com seus olhos ainda aqui na terra o resultado daquilo, nós temos prova disso hoje aqui, mas aquilo vai causar um efeito algum dia na vida daquela moça, na vida daquele rapaz. A resposta daquelas orações, daquele clamor, o sangue clama, o sangue fala melhor, o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos lá um pouquinho. Ele disse: vou em busca, ele está ensinando, então aplique e diga: vou em busca do meu filho, vou em busca da minha filha, eu a requeiro agora. Satanás, solte Satanás, a minha filha, ela não merece ser uma escrava sua, ela tem ensinamento nessa casa, ela teve ensinamento desde criança, ele teve ensinamento desde criança. Solte, Satanás, o meu filho, a minha filha. Eu aplico o meu sinal nesta hora. Eu estou em busca dela, eu aplico o meu sinal aqui no umbral da minha porta, na porta da minha casa, aqui agora. O Espírito Santo, ó Espírito Santo que vive em mim, é assim a oração da irmã, do irmão. Ó Espírito Santo que vive em mim, toma a minha filha lá onde ela está agora. Eu vou a ela agora em oração, com tua unção sobre mim. A unção deste sangue que fala melhor, esse sangue que clama. Eu vou a ela agora com esta unção, este mesmo sangue que eu creio que tem me dado um novo nascimento. Eu vou a ela com esta mesma unção deste sangue, eu vou a ele. Ó Espírito Santo que vive em mim, toma minha filha lá, vou a ela agora com tua unção sobre mim. Ele o fará. Ele o fará. Você talvez não entenda isso agora, mas o Espírito Santo visitará sim, tenha certeza, isso é palavra de Deus, não tem como falhar, entendeu? O clamor de uma mãe por um filho, o clamor de um pai por um filho, foi isso que fizeram no Egito, foi isso que fizeram em Jericó. Se quiserem ler outra escritura, em Atos 16, 31, Paulo disse ao centurião: creia, eu sou o mensageiro da hora, creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Traga-os todos debaixo deste sinal. Agora você viu o Deus do céu operar um milagre? E antes que venha o juízo, crê você? Você viu o Deus do céu? Você sabe, você tem experiência, você sabe o que Deus fez na sua vida, o milagre que Deus fez na sua vida. Você sabe o milagre que Deus fez na minha vida. Eu sei o milagre que Deus fez na minha vida. Milagre. Eu era para estar morto há muito tempo, entendeu? Eu não teria passado dos meus 20 anos, se fosse por mim mesmo. Não teria, eu tenho certeza disso. Tenho certeza. Gente bruta, estúpida, ignorante, nada contra o meu povo do Nordeste, mas o Nordeste, vocês sabem, é terrível, é um povo difícil, entendeu? Da gente tratar com eles, entendeu? Mas Deus cruzou o meu caminho. Graças a Deus por aquele dia que Ele cruzou o meu caminho. Antes que venha o juízo. Então o profeta continua um pouquinho aqui, nós já estamos encerrando. Não vou ser cansativo demais, hein? Ele disse assim, e ele disse: sim, que posso fazer?
ele disse: levanta e ser batizado. Paulo então levou e batizou e disse: agora crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Veja bem, irmã, irmão, você pode reclamar, eles, não entenda que você, não, mas eu posso colocar meu filho no rapto, minha filha no rapto. Não é isso que o irmão Brando está dizendo. O rapto é eleição, você foi eleito. Agora você pode colocar ele salvo. Você pode clamar sim a salvação dele, reclamar. Você pode reclamar, ela salva. Entendeu? Esse é um direito que Deus nos deu e nós podemos fazê-lo sim. Alguma coisa vai trabalhar nela e vai levar ela a essa salvação. Então vamos lá. Então, crê em quê? Creia no Senhor Jesus Cristo pela sua casa, pela sua família. Aplique o sinal na sua casa. Então, o que você faz quando você aplica o sinal em sua casa? 369 mensagens de sinal. O que é que agora você vai fazer quando você aplica o sinal na sua casa? Vamos lá? Ele disse: jogue fora todo lixo. Jogue fora todo lixo. Pegue todas as saias curtas, os shorts, o baralho, o cigarro, essas músicas erradas, esses livros errados, revistas erradas, televisões. Não é o televisor que é para jogar fora. Veja bem, muita gente pensa que é o aparelho de televisor. Não é o aparelho lá. Televisões, os programas nojentos, fornicários, imundos, vocês sabem. É isso, é o que a televisão, tele quer dizer, televisão, a palavra televisão quer dizer visão à distância. Então, coisa que o demônio está praticando lá no Rio de Janeiro, você traz para dentro da sua casa. Coisa que o diabo está praticando lá no centro do inferno, você traz para dentro da sua casa, através dessa quarta dimensão. Então, é isso que é a palavra televisão. Tele é distância, visão à distância. Então, você tirar essas coisas. Não é o televisor. O televisor é bom para assistir os nossos cultos, assistir os nossos hinos, entendeu? É bom, o aparelho é bom. Assim como a internet também é boa para nós, para esse fim. Mas se torna mal para quem não usa correto. Então ele diz: então vamos aplicar o sinal na nossa casa. Tira fora essas saias curtas, joga isso tudo fora. Lá no guarda-roupa já elimina. E não dá para ninguém não. Porque se tu vai dar para outro vai continuar praticando aquilo também. Então, jogue fora isso, os shorts, o baralho, o cigarro, revista, televisão, tudo isso e tudo mais. Dê-lhes um pontapé, porta fora, quando você for aplicar o sinal verdadeiramente na sua casa. Não tolere tais coisas. Sim, Senhor, tire tudo isso para fora, todas as danças e festas de rock and roll, música de rock and roll, jornais vulgares, revistas vulgares e coisas que são do mundo. Dê-lhes um pontapé, porta fora e diga: vamos limpar esta casa, vamos limpar este lugar, vamos colocar isso aqui em ordem. Como fez Jacó, e ele disse para sua esposa e aos demais, ele disse: lavem suas roupas, lavem tudo, lancem fora seus deuses. Jacó no Vale de Jaboque, é o hino, aquele hino foi inspirado, irmão, hino bom demais, é isso aí, lancem fora seus deuses, suas idolatrias, seus pensamentos acerca dessas coisas, esses CDs com pregação errada, nós vamos limpar tudo. Aplicando o sinal. Sabe você o que disse Josué antes de atravessar? Ele disse: lavem suas roupas e não cheguem às suas mulheres e assim por diante por tantos dias, e preparem-se, pois dentro de 3 dias nós atravessaremos o Jordão. O que é Jordão? Morte, é fazer morrer a si mesmo. Eu preciso morrer. Esse velho homem, essa natureza velha, precisa morrer. Essa natureza que fica nervosa,
E o temperamento? É uma das virtudes da fé, virtude, ciência, temperança. Esse homem que fica zangado. Eu estou pregando para mim, eu não estou pregando para os outros, não. Estou pregando para mim mesmo. Estou falando aqui porque é o irmão Brano que está falando. Né? Não é que eu sou inteligente, não. É o irmão Brano que está falando. Falou para nós. Então, é fazer morrer a si mesmo. Jordão é fazer morrer a si mesmo, para que então você possa nascer do Espírito de Deus. Aquela célula de sangue foi rompida para que o Espírito de Deus saísse daquela célula de sangue. A vida de Deus saísse dali e viesse sobre sua vida, sobre a minha vida. Gente, vamos encarar isto de uma forma melhor. Deus fez isto. Amém. Ele estava se preparando, estava aplicando o sinal. É isso. Prepare-se, aplique-o, creia nele, limpe-se, que seus filhos, sua família, seus entes queridos, limpe isto a tal ponto que eles vejam-no em você. Limpe isto a tal ponto que eles vejam-no em você. E ele diz, correto? Ele fará efeito. Sim, Senhor. Então apliquemos o sinal em oração, com consideração, crendo. Não é porque você é pai que você vai falar de qualquer jeito com o filho, com a filha. Você tem que considerar ele. Considerar, e quando você considera, você fala com sentimento, com amor. Não vai lá que nem um bruto, né? Não. Com consideração, crendo, aplique o sinal, com tanto amor, e assim por diante, que você sabe que vai, e isso vai acontecer. Simplesmente isso, aplique com confiança, crendo que ele vai ajudar. Quando você fala com aquele filho, quando você fala com seu esposo, fala com a sua esposa, fala com determinado ente querido, creia que ele vai ajudar, permaneça ali, creia que o Espírito Santo vai ajudar, permaneça ali e diga, Senhor, eu os requeri, eles são meus, eu os entrego a Ti, Senhor. Faça isso constantemente. Aplique o sinal e crie aquela atmosfera ao seu redor, que lance dentro dela, que os lance dentro dela, a sua família, os seus filhos. Vê, se você tem o sinal, você cria um espírito em torno de você, um poder que quando você caminha, as pessoas reconhecem que você é um cristão. Elas querem que você fale algo para elas. Elas chegam a tal ponto de desejar que você fala de Deus para mim aí, ó. Elas creem que em sua palavra, o que você diz, elas se apegam a isso. Está vendo? É isso. Aplique o sinal, então caminhe com ele, requeira sua casa, faça-o agora mesmo. Este é o tempo do entardecer. Agora vocês têm escutado isto, já faz bastante tempo. Agora este é o tempo do entardecer. É hora de aplicar agora. A ira atingirá um dia destes. A ira atingirá um dia destes. Poderá ser tarde demais. Então, aplique o sinal com confiança. Aplique o sinal com confiança. A ira atingirá um dia destes. Mas antes da ira atingir, antes do grande e terrível dia que o Senhor virá e destruirá esta terra, Ele prometeu que Ele enviaria Elias outra vez. E Ele tem enviado este profeta Elias, no espírito e virtude de Elias, no profeta irmão Brana. E o profeta irmão Brana pregou esta mensagem, o sinal, que é o que nós devemos fazer em nossas vidas.
aplicando este sinal para você, para a sua família, tenha certeza, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e tua casa. Amém. Senhor, fiquemos de pé. Senhor Jesus, uma vez mais, Pai, te agradecemos pelo momento que tivemos aqui, Pai, pela palavra que o Senhor deu ao profeta irmão Brana e que tem alcançado nós neste dia. Te peço, Pai, em favor de cada um de nós, daqueles que ouvirão também através da gravação, Pai, que isto possa ser vivificado, Pai, em nossas almas, em nossas famílias, Pai, que isto seja aplicado em nossa casa, que nós possamos, Pai, ser mais crentes na Tua presença e que este sacrifício que somos nós mesmos seja oferecido de uma forma melhor, de uma forma mais clara, de uma forma mais santa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, dá-nos, Pai, a Tua santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ajuda-nos nesta manhã, neste dia que ainda nos resta. Todos os nossos propósitos sejam diante de Ti, Pai, reconhecidos, e o Senhor designará aquilo que nós temos necessidade. Te pedimos e te agradecemos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.